visível, mas era a arca que simbolizava a presença. Inverteu as coisas. Inverteu as coisas. Aleluia. Mas sempre foi assim na caminhada do povo de Israel. Infelizmente. Sabe, irmãos, enquanto o povo estava tentando induzir o Senhor em seu favor, Deus ele estava permitindo que tudo isso acontecesse para que fosse extirpado, colocado para fora o que estava no coração do povo e que só ele já tinha visto. Enquanto o povo estava tentando induzir Deus a ganhar e a vencer a batalha, o Senhor estava permitindo aquela derrota, porque Ele queria extirpar, trazer para fora o que estava dentro do coração que Deus já tinha visto. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Quando a Arca da Aliança chegou no arraial, grande foi o júbilo. A Bíblia vai dizer que grande foi o júbilo que ressoou a terra, de maneira que os filisteus ouviram e se atemorizaram. Versículo 8, leia comigo, do capítulo 4, versículo 8. Olha a reação dos filisteus, quando eles ouviram o júbilo do povo de Israel, quando a arca chegou. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos deste grandioso Deus, desses grandiosos deuses, com letra minúscula? Era o que eles conheciam. São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de praga no deserto. O Deus de Israel, meus irmãos, era o Deus conhecido entre os povos. Eles sabiam dos grandiosos feitos do Senhor. Eles conheciam de ouvir falar o grande eu sou. Mas não sabia como ele se manifestava. Aleluia. Não sabia como ele se manifestava ao povo. E eu quero abrir um parênteses. O nosso inimigo, ele conhece o poder do nosso Deus. Ele crê. Ele estremece diante do nosso Deus. Mas ele não obedece às suas escrituras. Ele é rebelde por natureza, na sua própria essência. Aleluia. Sabe, irmãos, e quantas vezes muitos de nós não cremos que Deus pode fazer. Quantas vezes muitos de nós não cremos que Deus quer fazer. Quantas vezes muitos de nós não tememos ao Deus que servimos. E o pior, quantas vezes muitos de nós não obedecemos a sua voz e a sua palavra. Aleluia. Observe. Leia comigo o versículo 7. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Observe como isso é forte, irmãos. Porque o povo filisteu, os filisteus, eles conheciam esse tipo de crença. Eles conheciam esse tipo de adoração, onde você pega uma escultura feita por mão de homens e adora, e reverencia, e cultua, e põe a sua fé. Eles se identificaram com o povo de Deus. Meu Deus, isso é forte. Os filisteus, que representam o mundo, o inimigo, se identifica com a adoração do povo de Deus. Porque eu conheço as grandes obras deste Deus. E agora ele chegou. Olha lá, eles estão adorando. Olha a arca. Eu conheço essa adoração. Eu conheço esse tipo de fé. Você consegue compreender a gravidade do que o povo de Israel estava fazendo? Quão corrupto estava o coração deles? A ponto dos filisteus, dos ímpios, dos gentios, se identificar com o povo de Deus. Será que é a nossa realidade hoje? Veja como o coração de Israel estava corrompido, irmãos.
Eu conheço essa adoração. Os deuses deles chegaram e eles são poderosos. Eles não sabiam que o Deus o qual Israel adorava era invisível, mas real. Isso prova o quanto o coração de Israel estava corrompido. Numa adoração corrompida, numa crença corrompida, terra. Se sua vida se identifica, e se você é identificado por filisteus, a corrupção em você, terra. Desta forma não alcançaremos o reino do Senhor. Impressionante quando lemos a história do povo de Israel, o quanto sempre foi muito difícil para o povo crer no Deus deles que era invisível. Eles sempre buscavam de alguma forma tocar em alguma coisa, fazer alguma coisa. Porque a influência do Egito ainda estava muito dentro deles. Não existia ainda uma libertação completa do Egito. Aleluia. Qual foi o resultado disso tudo? Grande foi a derrota do povo de Israel. Dessa vez não foram 4.000 pessoas que morreram, mas 30.000 pessoas. 30.000 pessoas, homens, morreram. Grande foi a tristeza, de novo. Grande foi o luto, a frustração para o povo de Israel, aonde eles estavam. Na região de Ebenezer. Lugar de dor, de frustração, de perca. Entenda, meu irmão, algo nesta manhã. Há um propósito de Deus nas pelejas perdidas. Não continue, não saia atirando para tudo quanto é lado, não saia gastando os seus gatilhos em tudo quanto é alvo, terra. Sabe por quê, irmãos? A frustração e a dor pode ser maior do que a primeira. Porque um abismo chama outro. E à medida que eu vou caminhando, quando as batalhas estão sendo perdidas, estou com meus próprios pensamentos e desejos, a coisa vai piorando, terra. Foram 4.000, agora foram 30.000. Deus está falando com eles. Deus está falando conosco. Não adianta tentar me manipular. Não adianta tentar me pôr contra a parede. Não adianta. Porque se ele tem propósito, nada, nem ninguém vai frustrar os seus propósitos. Aleluia. 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 Louvado seja Deus. Foi pior, foi mais pesado. Porque além deles terem perdido a batalha, eles perderam a arca do Senhor. Foi-se a glória de Deus daquele lugar. Grande foi a dor, foi o luto, o desespero, a angústia, a tristeza, o lamento. Perderam todos os sacerdotes de vez. Os filhos de Eli e Eli. E o pior, foi-se a glória de Israel, porque os filisteus levaram a arca. Tudo isso aconteceu e foi traumático para Israel. Viver tudo isso na região de Ebenezer. Aleluia. A Bíblia vai dizer, leia comigo, 1 Samuel capítulo 5, versículo 1. Observe. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdote. E quando eles chegaram lá na sua terra, eles pegaram a arca do Senhor, que não pertencia a eles, e colocaram junto ao Deus dele chamado Dagom. O que aconteceu? Primeira noite, o Deus dele cai de rosto em terra diante da arca. Segunda noite, ele cai de bruços, com a cabeça cortada e com as mãos cortadas.
A Bíblia vai dizer que o Senhor lançou tumores naquele povo. Tumores, pragas, e muitos morreram, porque eles se apossaram da arca do Senhor. Queridos irmãos, os filisteus se desesperaram a tal ponto e a tal maneira, que a Bíblia vai dizer no versículo 12 do capítulo 5, que o clamor daquele povo pagão, ímpio, chegou no céu. Você entende o poder de um clamor verdadeiro? O poder de um clamor de quebrantamento, de intensidade de coração. Nós estamos falando de um povo pagão, de um povo que adorava outros deuses, de um povo maligno, que se arrependeu e clamou com toda a sua alma, com todo o desespero da sua alma. E a Bíblia diz que o clamor chegou no céu. Meu Deus! Eu sei que o que eu vou dizer aqui agora você já viveu. Quantas vezes você ora e você diz, parece que Deus não me ouve? Porque a sensação que eu tenho é que Deus não me ouve. E eu vou te dar uma notícia verdadeira, é verdade, Ele pode não estar te ouvindo. A Bíblia fala sobre isso. Quem disse que Deus ele ouve todas as orações? Quem disse que todas as orações sobem ao trono? Tem oração que não passa do teto, meu irmão. Essa é uma verdade bíblica. Acho que Isaías 52 ou é 59 que fala sobre isso, não me lembro agora. Que Deus ele não ouve mesmo. A oração de quem está em iniquidade, Ele não ouve. E esse povo aqui foi tão sincero e quebrantado. Isso aqui me traz uma lição. Que Deus ouviu. Chegou no céu. Chegou no céu a oração deles. Aleluia. Agora observe. Eles estavam tão angustiados que a Bíblia vai dizer que eles chamam os adivinhadores e os sacerdotes dos seus deuses, com letra minúscula. E eles perguntam, eu quero que você observe essa passagem com muita atenção, porque ela traz um ensino muito rico para nós. Capítulo 6, versículo 2. Vamos ler do 2 ao 5. Diz assim, observe. Estes eram os filisteus, chamaram os sacerdotes adivinhadores e lhes disseram, que faremos da arca do Senhor? Olha só, olha o ensino que o ímpio já está nos dando. Eu tenho um problema a resolver, vou perguntar. Se eu não sei o que fazer, é melhor eu perguntar. Daí eles vão para aqueles que eles acham que são mais entendidos. Os seus adivinhadores, os seus sacerdotes. Que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Não é só devolver. Eu preciso saber como eu vou devolver. Responderam eles, quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a enviares vazia, porém enviá-las-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram, qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? Responderam, segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei umas imitações dos vossos tumores, dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura lhe enviará a sua mão de cima de vós, e do vosso Deus, letra minúscula, e da vossa terra. Observe, irmãos. Esses homens pagãos aplicaram o princípio de Deus daquela época. Os princípios da lei. Eles aplicaram para resolver o problema. Eu estou te falando de um povo pagão. Que aplicaram os princípios de Deus, as orientações do Senhor para aquela época. Resolver o problema com Deus, preste muita atenção. Não era só devolver a arca da aliança. Não era só fazer o que era certo, que era devolver a arca da aliança. Eles pecaram. E para que eles fossem isentos do pecado deles, eles precisavam fazer aquilo que Moisés ensinou. Ofertar, sacrificar. Aí eles fazem uma oferta de culpa. Não é só
eu deixar. Não é só eu devolver, porque eu pequei contra Deus. Isso traz um ensino para nós, porque tem exatamente a ver com o tempo que vivemos, da graça. Exatamente. Eu vou lhe dar um exemplo muito simples, para que você entenda o que eu quero te falar nesta noite. Uma pessoa, preste atenção, uma pessoa que está em fornicação, tendo relação antes de casar. Daí ela, poxa, isso é pecado, então eu vou regularizar minha vida logo, vou casar. Aí ela vai e casa. E ela pensa, resolvi o meu problema. Não estou mais fornicando. Mas para Deus, meu irmão, não é só eu deixar de fazer. Eu pequei. Então eu preciso me arrepender por aquele pecado. Por quê? Porque o pecado de fornicação sujou as minhas vestes. Ela está suja. Não é só eu deixar de fazer. Eu preciso ir até o Senhor, me arrepender, pedir perdão, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe, irmãos, não é assim só deixar. Isso é bíblico, abra comigo Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28, versículo 13. Provérbios 28, 13 vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, aquele que verbaliza, aquele que vai diante de Deus, se arrepende, pede perdão e deixa, alcança a misericórdia. Não é só deixar, não é encobrir as transgressões. Passa panos quentes, entendi, viu, Deus? Fazer mais não, tá? Aí boto panos quentes em cima daquilo que eu fiz. E não peço perdão. E não me arrependo. Entenda, meu irmão, como funciona o reino de Deus. Você precisa se arrepender. Pedir perdão ao Senhor para que Ele limpe as suas vestes. E deixe. Se arrependa e deixe. Assim funciona o reino de Deus. Não ponha panos quentes. Não faça dessa forma. Ninguém engana Deus. Ninguém vive na presença de Deus de qualquer jeito. E acha que vai dar tudo certo no final. Não. Não, 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 não. Não é assim. A Bíblia não nos orienta desta forma. Os filisteus, a Bíblia vai dizer que eles fizeram um carro novo. Volta lá. A Bíblia vai dizer que eles fizeram um carro novo e, puxado por 2 vacas, colocaram ali a arca do Senhor, colocaram a oferta pela culpa, né? Fizeram em ouro os tumores, o rato. E as vacas, elas foram em direção a uma região, um lugar chamado Bet-Semes, região de Israel. Chegando lá, o povo de Bet-Semes ofereceu sacrifício ao Senhor quando as vacas chegaram. Eles sacrificaram ao Senhor, fizeram tudo direitinho. Chamaram os sacerdotes, os levitas, e tiraram a arca do Senhor, do carro novo. Colocaram a arca em cima de uma pedra e ali ficaram. Fizeram tudo direitinho. Mas, irmãos, todo arraial sempre tem aqueles rebeldes. Todo arraial sempre tem aqueles que acham que pode fazer o que quiser com as coisas de Deus, que acha que pode dizer o que quiser com as coisas de Deus e acha que não vai dar em nada. Porque Deus nunca tomou o culpado por inocente. Nunca. E no arraial sempre tem esses que acha que pode falar tudo, que acha que pode fazer tudo com as coisas de Deus que são santas e sagradas. E que não vai dar em nada. Sabe? Tudo tem uma consequência na vida. Podemos não morrer agora, por quê? Porque estamos na graça. Mas, irmãos, a semeadura, ela chega. Ela vem. Porque tudo tem consequência. E alguns homens do arraial de Bet-Semes, eles resolveram dar uma olhada dentro da arca. Eles sabiam que não podiam olhar na arca? Claro que sabia. Eles conheciam de tudo, tanto que fizeram tudo certinho. Sacrificou as vacas, chamou os levitas para tirar a arca. Eles sabiam que só os levitas poderiam carregar a arca. Então, eles conheciam da lei. Eles sabiam tudo que podia e que não podia. Mas eles resolveram dar uma olhadinha dentro da arca, do tipo, rapaz, nem tenho acesso à arca, a arca agora está aqui junto de mim, ó. Meu Deus, vou desperdiçar essa oportunidade?
Ninguém está vendo, mas Deus está. Aquele que vê tudo sempre vê. Os seus olhos são como chama de fogo, aonde quer que nós vamos. Aquele que tudo vê, sempre está vendo. Não se preocupe que o homem não veja. Se preocupe que Deus sempre vê. Em tudo na vida. Eu estou com um lema agora, Varesca, você tem que ser crente na sua mente. Porque ninguém ouve e nem vê. Você tem que ser crente no seu coração, que ninguém vê. Mas o único que vê é aquele que é capaz de te dar vida eterna ou condenar a sua alma. Então seja crente onde ninguém te vê, meu irmão. Só Ele. Só Ele. Não se engane. Porque o pastor não está vendo. Quem é o pastor? Está na mesma vibe que a tua, meu querido. Se não ficar firme, também fica. E quem muito é dado, mais é cobrado. Não se engane. Não se engane, meu irmão. Então, a Bíblia vai dizer que Deus feriu aquele povo. Foram 70 pessoas que vieram a óbito naquele lugar. O povo de Bet-Semes se angustiou muito. A tristeza, o luto veio naquele lugar. De maneira que eles enviam mensageiros para Kiriat Jearim. Vem, pega a arca. Leva a arca daqui. Grande foi o temor daquele povo. E a Bíblia vai dizer que a arca vai ficar num lugar chamado Kiriat Jearim. Na casa de um homem chamado Abinadab. Por 20 anos. A arca do Senhor foi tirada de Siló. Siló era a capital religiosa naquela época, no tempo de Juízes. Lembra que Eucana e Ana e Penina iam todo ano adorar a Deus em Siló? Lá onde o sacerdote ali ficava. A arca ficava ali e agora a arca estava na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, por 20 anos. Observe, 20 anos depois, mais na verdade um pouco, porque 7 meses com os filisteus, mais todo o tempo das guerras, enfim, mais de 20 anos de todo acontecido na região de Ebenezer. Samuel agora, como profeta, sacerdote e juiz, reúne o povo. Reúne o povo e começa a exortar o povo. Capítulo 7. Ele começa a exortar o povo ao arrependimento. Vamos ler o versículo 3. Vamos ler do 3 a 8, mas vamos aos poucos. Versículo 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Ah, irmãos, observe o que eu te falei há uns momentos atrás. Que Deus já conhecia o coração do seu povo. Aquele povo, ele não tinha entendido, desde lá da região de Ebenezer, o que Deus queria fazer com seus corações. O que Deus já tinha visto desde lá, agora se revela de forma mais clara e visível. Porque o profeta Samuel, tire de vós os deuses estranhos. Eles já estavam materializando o que estava dentro. Tire de vós os deuses estranhos. Os astarotes que agora estão nas tuas mãos. Porque antes, esse tipo de adoração estava nos seus corações. Agora estava de uma forma mais clara e visível. De dentro, aleluia. Agora passa a vir para fora e passa a ser visível por todos. Passa a ser visível a todos. É assim que acontece, irmãos. A necessidade daquele povo de ter algo palpável para crer era grande. Era grande. Eles já estavam sem a arca há mais de 20 anos. O que eles fizeram? Se apossaram dos deuses estranhos da região, como sempre. E o que estava dentro vem à tona. Passa a vir à tona. É assim que acontece conosco. Quando não nos permitimos Deus tratar enquanto está dentro, e só Ele consegue ver, o tempo trará para fora
Não durma não, meu irmão. Se tiver com sono, levanta, viu? Porque isso aí é investida do inimigo, para roubar a palavra da sua vida, do seu coração. Porque ele age assim. Com o tempo, irmãos, não adianta, se não permitirmos Deus tratar. Porque ele vai dando sinais. Ele vai falando conosco. Vai falando. E a gente vai dizendo, isso é coisa da minha cabeça. Não é coisa da tua cabeça, não. É Deus falando contigo. É o Espírito de Deus falando contigo. Não é coisa da tua cabeça, não, meu irmão, porque ele vem sinalizando, ó. Ele é justo. Ele é Deus longânimo. Ele é amoroso. Mas ele é Deus de justiça. Ele é Deus que quer nos corrigir, porque ele ama, ele não quer que ninguém se perca. Aleluia, ele é Pai. Aleluia. E aí não dará mais para sustentar o que está dentro, meu irmão. Vai vir para fora. Vem para fora e sabe, não é para nossa vergonha, apesar de nos dar vergonha. Porque quando vem para fora, Deus não pensa dessa forma, eu já falei isso aqui. Sabe? Não é para nossa vergonha, nem é para nossa ruína. Ao contrário, é para nossa cura, é para nossa restauração, é para nossa libertação. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Aleluia. Mas Ele vai dando oportunidade para que seja de uma forma, mas a gente não ouve. E aí vem à tona, todos vão ver. Versículo 4. Então, os filhos de Israel, vamos ler até o 6. Os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Atarotes e serviram só ao Senhor. Observe, não quer dizer que eles não estavam servindo a Deus, não. Eles estavam na mistura. Você entende? Mas Deus revela aos seus profetas. Eles estavam na mistura, ninguém via nada, ninguém percebia nada, mas Deus estava vendo tudo. Ele disse, bora, está na hora de decidir. Joga fora. Todos os deuses estranhos. Porque a gente pensa que os deuses estranhos são estátua. Quem disse isso? Deus estranho é tudo aquilo que está no lugar do único Deus. Tudo aquilo que acrescentamos em nossas vidas que toma o lugar de Deus. Aí você pensa, loucura, pastora, jamais, nada vai tomar o lugar de Deus. Vamos pensar? O que mais você pensa durante o dia é onde está o teu coração. É por onde ele permeia. É onde está o seu coração e provavelmente tua idolatria. Tira os deuses estranhos. Tira os deuses estranhos, porque a primazia da nossa vida é o Senhor. Ele é o centro. Ele vem primeiro. Ele é prioridade. E as outras coisas são consequências. Aleluia. Então Deus disse para aquele povo que estava na mistura da adoração: tira os deuses estranhos. Adora ao Senhor de verdade. Só a Ele, mais ninguém. Só a Ele, mais nada. Versículo 5. Disse mais Samuel: congregai todo Israel. Aleluia. Em Mispa. E orarei por vós ao Senhor. Versículo 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Eles disseram: pecamos contra o Senhor. Jogaram os deuses fora e confessaram: pecamos contra o Senhor. Este é o princípio. Aquele que confessa e deixa. Não é só deixar, tem que confessar. Pecamos contra o Senhor. Versículo 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Meu Deus. Foi traumático, irmãos. Foi traumático o que aconteceu em Ebenezer. E agora o filme se repete. É o mesmo inimigo.
é o mesmo inimigo causador de 34.000 mortes. 34.000 famílias em luto. 34.000 famílias em luto. Será que foi traumático, Ebenezer? Será que foi um momento de dor, de sofrimento, de angústia e de lamento? E agora eles se deparam com a mesma situação de mais de 20 anos atrás. Eu posso imaginar os gatilhos de janela traumática daquele povo tudo disparando. Tchá, 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 na mente de todos eles. Porque estava na memória. Estava registrado na memória. E quando a memória deles foi lá, em Ebenezer, eles tremeram. Eles ficaram com medo, mas agora a confiança deles estavam sendo ajustadas. Agora a fé e a adoração foi restabelecida ao Deus invisível. Agora tudo estava no seu devido lugar. Olha o que o povo disse para Samuel, versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor. Olha o que eles disseram a Samuel. Não foi trazer a arca de Abinadab? Não. Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Confiança restabelecida, fé e adoração restabelecida ao Deus invisível. Aleluia! Aleluia! A Bíblia vai dizer que Samuel oferece sacrifícios em holocausto ao Senhor. Que Samuel clama ao Senhor e o Senhor responde. O Senhor fez cair grande terror sobre os filisteus, de maneira que os filisteus foram derrotados pelo povo de Israel. De maneira que eles foram derrotados pelo povo de Israel. Agora nós chegamos no versículo 12. Demorou? Mas chegamos. Aí ele vai dizer: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. E lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Observe. O lugar da batalha agora era entre Mispa e Sem. Então ele pega uma pedra como memorial. Porque ele é o psicólogo dos psicólogos. Ele é o médico dos médicos. É o que criou o corpo, a alma e o espírito. É o que traz cura onde quer trazer cura. O lugar de batalha agora era entre Mispa e Sem. Então ele pega uma pedra como memorial, crava e a chama Ebenezer. Ele estava dizendo: lembra, povo de Israel, lembra do lugar de tormento, o lugar de dor, terra, o lugar de angústia, o lugar de sofrimento, o lugar de luto, o lugar de desespero. Lembra das marcas que ficaram. Lembra do desalento. E com aquele memorial, o Senhor estava restaurando as memórias de Israel. O Senhor estava reedificando as memórias de Israel. Ele estava trazendo cura para o seu povo. Ele estava sarando a sua alma, terra do Emerecandarai. Ele estava restabelecendo a comunhão com eles. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, porque Ele continua sendo Yahvé Tsabaoth, o Deus da guerra, que nunca perdeu uma peleja.
Nunca perdeu uma guerra. Querido irmãos, sempre foi fácil para Deus vencer esta guerra. Sempre. Nunca foi difícil para Deus. Nunca. Porque o impossível é a sua especialidade. Observe, nunca foi difícil para Deus trazer vitória para essa peleja que você vive ou viveu. Nunca foi difícil para Deus, nunca. Não se trata disso. Não se trata dele, se trata de nós. Se trata de nós porque ele continua o Yahvé Tsabaó, o Senhor da guerra. Nada, ninguém está acima dele. Vencer uma guerra não se trata da batalha, irmãos, mas do que Ele quer fazer em nós, do que Ele quer fazer dentro de nós através desta batalha. Entenda isso. Muda o foco. É por isso que você não pode prosseguir quando uma peleja é perdida, sem ouvir a voz dEle, sem ouvir o direcionamento dEle. Porque você evita outras pelejas. Mas quando a gente sai atirando para tudo quanto é lado, o buraco afunda mais ainda. Piora e dificulta as coisas mais ainda. Olha o resultado disso tudo. Leia comigo, versículo 13 e 14. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel. Porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. E mais, as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram-lhe restituídas. Desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Ei, não é sobre a batalha, mas é sobre você. Porque Deus alcançou o coração daquele povo. Alcançou e trouxe cura, libertação e transformação. Restabeleceu a verdadeira adoração dentro deles. O problema é que a gente foca no problema, na batalha, e esquece que nosso Deus é o Deus Yahvé Tsabaó, o Senhor da guerra. Aleluia. O Deus Todo-Poderoso. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Levante a mão. Riande rastou me derrastui. Harakanda eu estou me derrastui terra. Harakanda eu sou sobre a sua vida. Que neste lugar que foi para você um Ebenezer, lugar de dor, de marca, de angústia, de sofrimento, de luto, o Senhor fará um memorial, restaurando as suas memórias. Trará cura, sarará a sua alma, restabelecerá a sua comunhão com Ele. E você poderá dizer, Ebenezer, não sinto mais dor, porque até aqui me ajudou o Senhor. Recebe, igreja do Senhor. Ramanasto me derrai. Reasto come de arrastou. Porque nessa manhã o Senhor quer nos dar a vitória. Aleluia. Se coloque de pé dando glória, irmãos. Eu quero orar por você. Põe a mão no teu coração. Não se distraia. Não se distraia. Narakamana arrastou me derrastui. Harayastui me derrai. É manhã de cura. Você nunca mais vai ler essa palavra Ebenezer e achar que ela é qualquer coisa. Ebenezer teve um significado. Ebenezer foi um memorial. Ebenezer foi cura, transformação, libertação, restauração. Harakandayasou. Ebenezer fez aquilo que os psicólogos levam um tempo para fazer. Ressignificou. Sabe, as memórias. Criou memórias light ao redor daquelas traumáticas. Jesus faz na hora. Não desprezando nada disso, porque eu creio na ciência. Mas o médico dos médicos é aquele que hoje
Pode ir na tua alma. Se você crê, Ele pode ir e restabelecer todas as coisas. Adore Ele. Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Nunca esqueça, a oração dos filisteus chegou no céu. De um povo pagão, ímpio, que adoravam ao inimigo, a Satanás, mas clamaram de uma forma tão intensa e verdadeira que alcançou o céu. Adore ao Senhor, clama a Ele de toda a tua alma, de todo o teu coração nessa hora. Quando não nada falta, é fácil adorar. O celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. Mas é preciso aprender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor, da desesperança, da ingratidão. Vem o desamor, mas até nessas horas, adore ao Senhor, meu irmão. Adore ao Senhor. Se tudo está difícil, adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Adore ao Senhor. Mesmo no sacrifício, dai a Ele louvor. Se você for capaz de adorar, a prova vai passar. O louvor vai do céu e as cadeias podem quebrar. Mesmo na dor, já adorou. Paulo e Silas deram louvor. A terra tremeu, a prisão se abriu, as cadeias se quebraram. Davi cantava, o rei se alegrava. O mal não resiste ao louvor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome E é Ele quem de faz. Jesus. É Ele quem age. É Ele quem vai. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
teus olhos. Põe a mão no teu coração nesta hora. Sim, põe a mão no teu coração, põe a mão na tua mente nesta hora. Põe a mão na tua mente. Deus vai criar, aleluia, novas memórias. Hoje Ele faz um memorial novo. E Ele traz cura. Porque Deus e andará quem quer fazer, Ele não traz uma palavra ao seu povo em vão, não, igreja. Ele traz porque é o que Ele quer fazer. E essa é a bênção de hoje. Essa é a unção para hoje, para agora. E onde Ele encontra um coração quebrantado, contrito e com fé, Ele não despreza. Ele vem, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, vai ao encontro da tua igreja nesta hora, Senhor. E vai ali na divisão de espírito e alma. Oh, Senhor da glória, visita os nossos corações e as nossas mentes. Visita, Senhor. Cria novas memórias. Sim, Deus. Implanta esta pedra aqui. Oh, Deus, sim, Senhor. Ah, Deus, Ebenezer. Não há mais dor. Não há mais lamento. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Isso é profético. A última ceia do ano. Estamos nos últimos dias deste ano. E eu quero profetizar, na autoridade que o Senhor me conferiu, um novo tempo, um novo ciclo, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida material, porque qualquer coisa dentre essas áreas pode te lembrar um Ebenezer de dor, um Ebenezer de sofrimento, de luta. Mas Deus hoje cria um memorial, lhe traz a memória para trazer cura e transformação, restabelecer o teu relacionamento com Ele. E você poderá dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, que é viva, é eficaz, é poderosa, que transforma as nossas vidas, que liberta as nossas vidas, em o nome de Jesus. E para a glória de Jesus, você pode dizer amém, glorificar a Deus e dizer como o nosso pastor diz: eu recebo esta palavra para a minha vida, porque esta palavra veio de Deus para o nosso coração. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor mais um pouco? Queria chamar os obreiros. Acima de tudo. Adora o Senhor. Vamos ceiar. Está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo.
justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está pra sempre, reinará. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar, toma o teu lugar e habita entre nós, e habitas entre nós, prostrados aos teus pés, Prostre o seu coração a Ele. erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, como ao teu lugar, e habitas entre nós, ó Santo. Aleluia. Irmãos, não se distraia. Esse ambiente é um ambiente sobrenatural. Deus, Ele vai dispensando os seus anjos. Sabe, não se distraia. Não perca essa bênção, essa oportunidade. O céu está aberto neste lugar. Entroniza o Pai. Entroniza a presença dEle. Começa a falar com Ele sobre o que Ele falou ao seu coração. Não perca essa oportunidade, irmãos. Quando você chega em casa, você deseja esse céu aberto e você tenta, luta e é difícil chegar. Vamos sentar à mesa com o Senhor agora. Isso é sobrenatural, o Senhor está aqui. Você já preparou o que você quer falar para Ele? Você já pensou sobre o que você quer perguntar a Ele? Aleluia. Esse é um momento único que temos uma vez no mês. É um momento de gratidão, é um momento de trazer à memória. A ceia do Senhor é um memorial. Ele está nos fazendo relembrar aquilo que Ele fez por nós. Você precisa trazer a sua memória. Não é só comer um pão e um suco, não. É um momento que você vai sentar à mesa com o Rei. E Ele está dizendo: lembra, filho, lembra do que eu fiz por você. Lembra. Esse é um momento de gratidão, de intensa gratidão, pelo que o Senhor fez conosco. Isso aqui é um memorial. Aleluia. Oh Senhor, obrigada, Senhor. Eu te apresento esses pães, esse suco de uva, simbolizando o teu corpo e o teu sangue. Oh Deus, que ao ingerirmos estes elementos, Senhor, o Senhor possa estar fazendo algo dentro de nós. Porque não é só um pão, não é só um suco de uva. Aqui é um símbolo, Senhor, do teu corpo e do teu sangue. E ao ingerirmos esses elementos, Senhor, se tiver alguma enfermidade, que venha ser curada. Se tiver alguma enfermidade dentro de nós, que o Senhor venha nos curar. Que o Senhor venha nos sarar por completo, no corpo, na alma e no espírito. Faz algo novo dentro de nós, Senhor. Eu quero abençoar esses elementos agora, no nome de Jesus. Em nome de Jesus, podem servir. Continue adorando a Deus, adore Ele.